Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, e como vocês podem ver, estou hoje num ambiente diferente daquele onde a gente faz as nossas lives normalmente, às segundas e quintas-feiras. Hoje nós estamos aqui no Centro Espírita Jefa Sorocaba, estamos aqui na nossa sede na noite de hoje, nessa noite tão especial, véspera de Natal, para fazer essa palestra para vocês sobre o Natal e os animais. Quero desde já agradecer a todos vocês por estarem na sintonia, vocês que estão assistindo nesta noite de quinta-feira, dia 24 de dezembro, ou para o pessoal que for assistir depois em outro momento. Afinal de contas, as nossas palestras, as nossas gravações, elas ficam disponíveis para vocês nos nossos dois canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e também no facebook.com/jefasor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição toda vez que a gente transmitir uma palestra ao vivo ou a gente exibir uma palestra gravada, como é o caso de hoje, você recebe ali uma notificação e você fica sabendo das nossas divulgações, das nossas atividades online. Da mesma forma no Facebook, se você ainda não curtiu a nossa página, entra lá, facebook.com/jefasor. Tenho certeza que você vai gostar bastante das nossas transmissões. Você pode encaminhar também as nossas gravações, de repente para um amigo, para uma pessoa que esteja precisando, alguém que você sabe que goste de um bom conteúdo espírita. Então, fique à vontade para transmitir e para compartilhar, na verdade, as nossas divulgações, as nossas transmissões. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente durante a semana, fazer o pedido de vibração à distância para o seu animalzinho, é só mandar no número do nosso WhatsApp, 15 o DDD 981201843. E ainda você pode acessar o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações sobre o nosso centro, inclusive você pode rever as palestras que a gente já fez ao longo de todo esse ano de 2020, estamos quase acabando o ano. Então eu quero desde já agradecer muito a vocês que estiveram conosco, que acreditaram aí no nosso trabalho. Infelizmente a gente não pôde inaugurar a nossa sede própria, como vocês estão vendo aí as imagens aqui do nosso centro. Por conta da pandemia, não foi possível fazer essa inauguração para o público. Infelizmente não tivemos condições ainda de receber os animaizinhos, os seus tutores aqui na nossa sede própria. Mas se Deus quiser, em 2021, quando tudo isso estiver mais normalizado, quando a pandemia estiver mais controlada, pelo menos, a gente vai ter todo o amor do mundo para receber vocês aqui na nossa sede própria, como vocês estão vendo aí as imagens que a gente gravou, e para exibir aqui na nossa palestra. É muito triste, é muito triste quando eu venho aqui e vejo o salão vazio, pelo menos de encarnados, mas eu tenho certeza que existem aí irmãos do plano espiritual que estão trabalhando com muito amor e carinho para fazer dessa sede, para fazer desse ambiente um ambiente iluminado com muito amor e muita luz. Então, assim que tudo isso estiver mais normalizado, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais de transmissão, e vocês vão ficar sabendo quando tudo isso quando a gente tiver uma situação mais normalizada para poder inaugurar o nosso centro. Vamos fazer a nossa prece de abertura então, para começar o nosso trabalho da noite de hoje, nessa noite especial, véspera de Natal, do nascimento do nosso querido amigo, do nosso querido irmão Jesus. E que Ele esteja presente nos lares e nos corações de todos aqueles que estiverem assistindo essa transmissão, a todos aqueles que forem assistir depois, num outro momento, que todos sejam beneficiados e amparados de acordo com a sua necessidade, de acordo com o merecimento de cada um. Que os irmãozinhos, que os nossos irmãos animais, também recebam muita luz e muita paz de todos esses irmãos queridos que nos acompanham e que nos auxiliam sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema da noite de hoje, o Natal e os animais. Acho que é um tema muito propício para a gente falar nessa noite. Afinal de contas, hoje é o nascimento de Jesus. E Jesus é a razão maior do Natal, da celebração do Natal. E não por acaso, como a gente está vendo essa linda imagem, Jesus nasceu rodeado de animais, numa manjedoura, rodeado dos nossos irmãos menores, que estiveram ali presentes nesse momento tão sublime da vinda do nosso querido irmão Jesus. Que seja essa noite emblemática para todos nós, que amamos os nossos irmãos animais. Você que está aí nos assistindo, de repente está aí com o seu animalzinho do lado, muitas vezes o animalzinho está com algum probleminha, com alguma doença física, mas eu tenho certeza
que com a sua fé e com o amparo dessa espiritualidade amiga, tudo aquilo que for possível e permitido ser feito para o seu animalzinho será feito com as bênçãos de Jesus. Então que a gente celebre o Natal olhando essa imagem tão linda e tão maravilhosa. E que a gente possa, na medida do possível, deixar de pensar no Natal sobre essas imagens aí. É claro que o Papai Noel faz parte do Natal, é claro que faz parte a gente fazer uma confraternização, trocar presentes. É claro que nessa época de pandemia, né, as confraternizações elas deveriam ser mais restritas ao nosso núcleo familiar, então você que convive, né, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, que você celebre entre vocês, mas que você evite ir na casa de alguém, que você evite compartilhar desse momento com pessoas que você não conviveu ao longo do ano. Afinal de contas, a pandemia ainda está aí, então é um Natal diferente, para que a gente possa ter outros natais, que esse Natal seja diferente. Mas o que eu gostaria mais de falar especificamente sobre essa imagem aí, é a respeito da comilança de Natal. Como a gente viu na imagem anterior, Jesus, ele esteve rodeado de animais, ele esteve rodeado desses nossos irmãos menores, e o que muitas vezes acontece é colocar esses irmãos menores sobre a mesa para as nossas refeições. Acho que o significado do Natal é amor, é paz, é tranquilidade, é harmonia entre todos nós, seres humanos e os nossos irmãos animais. Temos que lembrar sempre do aniversariante, o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. E convidar Jesus para adentrar em nossa casa física, para adentrar em nosso lar, para que Ele seja sempre bem-vindo, para que a gente possa, ao imaginar Jesus, ao imaginar a sua luz, que ela esteja presente no nosso lar, sobre a nossa família, sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Então que a gente se lembre de Jesus, que a gente se lembre do Natal com Jesus em nosso lar. Mas como celebrarmos o aniversário de Jesus? Como lembrarmos verdadeiramente dessa data tão especial para todos nós, do aniversariante, do dia, do verdadeiro sentido do Natal? Lembrando sempre que Jesus queria a misericórdia e não o sacrifício. Não matem animais em meu nome. É o que Jesus espera de cada um de nós. Então, para isso, que a gente respeite os nossos irmãos animais, que a gente se lembre deles, não só dos nossos gatinhos, dos nossos cachorrinhos, daqueles que estão em nosso lar, que muitas vezes nós os chamamos de filhos, mas que a gente se lembre de todos os seres da criação, que a gente respeite a todos os animais. Repito, não só os cachorros, não só os gatinhos que estão em nossos lares, mas os peixes do mar, as aves como as galinhas, como os perus, né, que a gente tanto aprecia, né, o que muitos irmãos apreciam no Natal, a carne de vaca, muitas vezes a carne de porco, e muitas vezes também o desrespeito aos nossos irmãos equinos, que servem muitas vezes para diversão. Em muitas cidades, infelizmente, ainda são utilizados para diversão, mas na verdade eles merecem todo carinho e respeito, assim como os outros irmãos animais. E por que devemos então respeitar os animais? Porque nessa data, principalmente do Natal, nós temos que respeitar os animais. Em primeiro lugar, porque eles têm espírito, e a doutrina espírita nos ensina isso tão bem, embora muitos irmãos nossos, mesmo os espíritas, acabam se esquecendo dessa passagem do Livro dos Espíritos, questão 607A. É nesses seres que estáis longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. A gente ouve muito no meio espírita que os animais não têm espírito, eles têm princípio inteligente, como a gente viu aí nessa passagem do Livro dos Espíritos. Mas também no Livro dos Espíritos encontramos uma outra passagem que diz, a pergunta 23, a questão 23 do Livro dos Espíritos, diz assim: o que é espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo. Em várias outras oportunidades, em várias outras palestras que a gente já fez, a gente já explicou que espírito, princípio inteligente e alma são a mesma coisa, são apenas termos diferentes para designar os estados em que nós nos encontramos. Enquanto ainda estamos na fase de animalidade propriamente dita, nós temos um princípio inteligente, como os nossos irmãos animais que convivem com a gente. Quando adentramos a fase de humanidade, nós nos tornamos, entre aspas, espírito. Quando nós estamos no plano espiritual, nós podemos dizer que somos espírito, mas quando estamos aqui no plano encarnado, quando estamos encarnados, nós dizemos que nós temos uma alma.
Mas a doutrina espírita, né, principalmente o Livro dos Espíritos, nos mostram que são termos diferentes para designar a mesma coisa. Eles, os animais, possuem inteligência e também está provado pela doutrina espírita, como na questão 73. O instinto é uma espécie de inteligência sem raciocínio e é por eles que todos os seres provêm as suas necessidades. É muito comum a gente ouvir que os animais agem apenas por instinto e não por inteligência. Mas a doutrina espírita está aí para provar que eles agem sim por instinto também, mas eles possuem uma inteligência. E no livro A Gênese de Kardec encontramos lá que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos e premeditados e, além de tudo, combinados. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, e todo ato maquinal é instintivo, e todo ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. A gente observa, né, no comportamento dos nossos irmãos animais que eles possuem sim essa inteligência e, consequentemente, eles têm uma alma ou um espírito. É nosso dever também protegê-los, e repito, não proteger apenas os cães e gatos, nossos irmãozinhos que convivem mais de perto com a gente, mas todos os outros seres da criação. Disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o réptil e sobre tudo aquilo que se move sobre a terra. Está lá no Velho Testamento, no livro Gênesis, livro Gênesis do Velho Testamento. E quando a gente encontra esse verbo aqui, dominar, nós vamos lá para o nosso velho e bom dicionário, e ele tem o seguinte significado: ter autoridade sobre algo ou alguém, ou um poder sobre alguém. E também do latim, que significa dominus, Deus ou Senhor. Ou seja, quando a gente encontra essa passagem bíblica de dominar os outros animais, tenho certeza que a mensagem verdadeira é que sejamos deuses ou senhores para eles. Deuses no sentido figurado da palavra, mas o que Deus é para nós, o que Deus representa em nossas vidas. Um pai amoroso, um pai justo e bom, que ama todos os seus filhos. E assim deveríamos fazer com os nossos irmãos animais. Sermos para com eles deuses, entre aspas, amá-los e respeitá-los indistintamente. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, porque ele também começou pelo átomo. Então todos nós um dia tivemos um princípio. Lá há muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos, começamos como um simples átomo. E a nossa pretensão espiritual, ou pelo menos aquilo que a gente espera, é um dia chegarmos à fase de angelitude. E para isso vamos passar por todas essas fases de animalidade. Então, por isso, temos que respeitá-los e amá-los como irmãos nossos que são. E nesse mês de dezembro, né, a gente está quase acabando o mês de dezembro, é muito comum a gente ver animais abandonados pelas ruas, e é nosso dever, na medida do possível, ampará-los e auxiliá-los. Se não for possível acolhê-los em nossos lares, que pelo menos a gente encontre meios e mecanismos deles encontrarem um novo lar. E também denunciarmos abusos, maus tratos, que muitas vezes a gente presencia, né? Se a gente vê alguém abandonando um animal, ou se a gente vê alguém maltratando um animal, é nosso dever como cristão, é nosso dever como espírita, para aqueles que estão nos assistindo e se denominam espíritas, denunciar esse tipo de crueldade, porque todos eles são nossos irmãos e merecem o nosso carinho, o nosso respeito. E existem inúmeras formas da gente fazer essas denúncias. Aqui em Sorocaba, especificamente, tem uma delegacia especializada em animais, tem aí um número de WhatsApp que você pode fazer essas denúncias. E é claro, qualquer delegacia de polícia, né, tem o dever de receber essa denúncia, tem o dever de apurar uma questão como essa. Também é muito comum nessa época do ano, e a gente espera que pelo menos agora na pandemia, esse tipo de coisa seja um pouco mais amenizado, que é a soltura de fogos de artifício. E isso causa um transtorno muito grande nos nossos irmãozinhos animais, porque o ouvido deles é muito sensível, e quando eles ouvem esses estampidos, né, esses ruídos, eles ficam extremamente assustados. Eu, particularmente, né, junto com a minha esposa, a gente costuma passar a virada do Natal e do Ano Novo junto com os nossos animaizinhos, porque eles ficam muito assustados, ficam muito agitados. A gente espera que pelo menos esse ano seja pelo menos um pouco mais suavizado essa questão. Mas independente disso, independente de festas, né, que a gente lembre deles, e não só dos animais, mas também crianças, idosos, pessoas às vezes com uma
uma deficiência intelectual, eles ficam muito assustados e ficam muito perturbados com isso. Então não só os animais se incomodam com esse barulho, mas também os nossos irmãos de humanidade, sejam eles crianças, sejam idosos, ou mesmo os irmãos que têm alguma deficiência física. Então que a gente lembre sempre deles também. Mas em relação aos animais, olha aí uma frasezinha: por favor, não compre fogos, me dá medo, compre ração. Ao invés de comprar um pacote de fogos de artifício, compre um pacote de ração, doe para uma instituição que esteja precisando, né? Tem tantos e tantos abrigos aí precisando de doação de alimentos, de doação de ração e às vezes também de alimentos, né? Porque por trás de um irmão animal existe ali um ser humano que está cuidando dele e que também muitas vezes está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade material. Então, por conta disso, nesse Natal, vamos nos lembrar mais uma vez da figura de Jesus e nos lembrarmos que o coração de ninguém precisa parar de bater para que o meu continue batendo. Nós não precisamos colocar em nossa mesa o sofrimento por trás do abate do animal. A gente tem que sempre lembrar que não existe essa questão de abate humanitário, como muitas vezes a gente ouve. Todo animal que morre para servir de alimento, ele sofreu para morrer. E nós podemos, se quisermos, parar com isso. Podemos substituir nas nossas mesas a alimentação na base animal. Na semana passada a gente fez uma live, né, com a nossa companheira, né, a nutricionista Jéssica Paixão. Inclusive tem lá no nosso canal do YouTube, do Facebook, se você quiser rever essa live que a gente fez com ela, dando dicas sobre ceias de Natal e também do Ano Novo, que a gente pode utilizar também. Na live ela deu lá 3 receitas muito bacanas e ela gravou também 2 receitas muito especiais que inclusive a gente postou no dia seguinte. Está lá, esses dois vídeos estão lá no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Então são opções que a gente pode substituir, se não nesse Natal, quem sabe no próximo, mas que a gente pense a respeito, que o coração de ninguém precisa parar para que o meu continue batendo. E a gente ouve às vezes uma propaganda, né, na televisão, né, sobre a agricultura, e olha aí o porquinho falando: eu não sou agro, eu não sou pop, eu sou um ser vivo, querendo viver. Você consegue ver quem realmente eu sou? Eu não sou bacon, ele é um ser vivo, que sofreu para morrer e que muitas vezes poderia ter sido poupado, se os nossos corações, se os nossos hábitos já fossem diferentes desde já. Então não comemore o nascimento de Jesus levando morte à nossa mesa. Nós não precisamos disso. Jesus não espera isso da gente. Jesus quer a paz. Jesus quer que nós celebremos o seu aniversário com amor, inclusive na ceia, inclusive no almoço de Natal. Então vamos aumentar o nosso ciclo de compaixão, amando não só os gatinhos, os cachorrinhos, mas também os nossos outros irmãos, que ainda hoje servem de alimentação para a gente, para muitos de nós, né? E a doutrina espírita nos dá algumas informações, né, além das obras básicas, em relação à questão dos animais. Olha só essa questão muito interessante do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na questão 129 diz lá: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A resposta de Emmanuel, com o auxílio da espiritualidade superior: a ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Determinadas vitaminas podem ser encontradas nos produtos de origem vegetal sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. E a respeito dessa questão dos abatedouros, olha só essas informações que estão lá no site do IBGE. Do primeiro trimestre de 2020, 7.692.105 cabeças de vacas e de bois, né, de bovinos, foram abatidas no Brasil. Porcos, 12 milhões. E olha só esse número assustador de frangos, de aves. 1.512 bilhões de aves foram abatidas este ano só no Brasil. Isso dados oficiais de abatedouros legalizados, né, e que tem a certificação, né, do Ministério da Agricultura. Será que precisaríamos de tudo isso para a nossa alimentação? Será que nós não poderíamos diminuir um pouquinho esse consumo? Claro que não dá para parar do dia para a noite, né? Existem
muitas questões envolvidas, inclusive econômicas, mas por que não a gente começar a pensar nisso? Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos, a indústria alimentícia também muda os hábitos de vendas. Não é porque existe ainda a demanda que a gente precisa consumir. A gente pode ir aos poucos diminuindo essa questão. Basta a gente querer. Basta a gente se propor a mudar os nossos hábitos. Uma mensagem também do irmão X, psicografia de Chico Xavier, em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, assevera a conveniência de ater-se ao homem ao sacrifício dos animais, apenas quando ao estritamente necessário. Não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Será que pelo menos no dia de Natal, onde celebramos a vinda de Jesus, como a gente já falou aqui, Jesus rodeado de animais, veio rodeado de animais, será que pelo menos nesse dia a gente não poderia poupar os nossos irmãozinhos menores? Vamos pensar a respeito disso. Você que está assistindo ainda nesta noite de Natal, se não for possível na ceia, que pelo menos no almoço de Natal você possa rever alguns conceitos. E se não for possível nesse Natal, quem sabe no próximo, você possa rever conceitos, você possa ter outras atitudes em relação aos nossos irmãos menores. Ah, mas eu vou celebrar na casa de um amigo, de um parente, ou mesmo na minha casa, e as demais pessoas que estão ali comem carne. A gente pode se abster, pelo menos no dia de Natal. Mas isso demanda esforço, isso demanda perseverança da nossa parte. E eu sei que às vezes isso não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Basta a gente querer. Nesse Natal, olha só a mensagem do Peru. O maior presente que ele gostaria é de continuar vivo. Essa é uma campanha do Instituto Nina Rosa, que faz um trabalho belíssimo em relação em relação aos animais, em relação a você preservar a vida de animais. E uma outra entidade que também faz um trabalho muito bonito, que é o Mercy for Animals, que é misericórdia para os animais, assim como nós, ela também sente medo. A gente sente medo em situações de perigo. E as vacas, os bois, os suínos, as aves, eles sofrem muito também. Então a gente precisa repensar algumas atitudes. Para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, eu separei aqui duas situações muito bacanas para a gente refletir. Uma delas é uma historinha escrita pelo Cornélio Pires, psicografia do Chico Xavier, chama A Ceia Ecológica. Eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão acompanhar aí na tela, essa historinha muito legal, muito interessante para a gente refletir. Conversas sobre conversas, por trás de assuntos sem lógica. Disse-me Ilídio, amanhã vamos à ceia ecológica. Você seguirá comigo? Pronto, assumi a promessa. Ilídio é um bom amigo, mas que ceia será essa? Não deve seguir sozinho, prosseguiu ele. Antes da ceia em caminho, no outro dia despertei de ouvidos fenomenais. Estava escutando as pedras, as plantas e os animais. Ilídio veio buscar-me, e no carro em que seguia, notei que outro era o rumo além da periferia. Desdobrando o seu caminho, vimos um casarão. O amigo esclareceu. É a casa do tio Adão. Avançamos e nos vimos em meio de algumas roças. E notamos o barulho de peões, carros e carroças. Ilídio parou o carro e descemos. Era um desfile esperado. Animais vinham chegando. Seguindo por nosso lado, na frente vinha um cabrito gritando: morra o churrasco. Não desejo festa alguma, não quero ver o carrasco. Num caminhão, certa vaca mascava feno e restolho, dizia ao boi que a seguia: meu velho, fique de olho. Ao lado vinham dois perus, e um deles fala: é demais. E o outro: eu também bebi da cachaça do Moraes. Num caminhão, a galinha cercada de frangos novos prosava para a festança. Já dei os belos ovos, grande fêmea de um suíno, seguindo frágil leitor, rogava: não maltratem minha filha, que é tão boa. Dois coelhos numa gaiola cochichavam entre si, não fosse a corda no pé, sairiam daqui. Num planalto assaz pequeno, o aroma de um cajueiro, lá longe ia a parada, dominando o espaço inteiro.
No pátio, o chefão chegou e passou a esfaquear a turma toda apavorada. Pôs-se a gemer e a gritar. Vendo o sangue, emocionei-me. Não podia ver aquilo, queria voltar a casa, a fim de ficar tranquilo. Fui a Ilídio e, com franqueza, não podia suportar aquela cena de dor. Queria a paz do meu lar. E Ilídio riu-se e falou: Cornélio, nunca supus que você fuja de festa para as obras de Jesus. E então, desorientado, fiquei sabendo, afinal, que a ceia da ecologia era a festa do Natal. Essa poesia se encontra no livro Saudação do Natal, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Cornélio Pires. Então vejam, quantas reflexões a gente pode tirar de uma poesia tão simples, tão singela, e que muitas vezes reflete aquilo que a gente está passando no dia a dia, não só no Natal, mas no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente parou para pensar que por trás daquele bife, por trás daquele prato que a gente está comendo, existiu ali uma vida que sofreu e que não queria morrer? Será que a gente não pode rever os nossos conceitos e preservar a vida desses nossos irmãos menores? Repito, se não for possível nesse Natal, que pelo menos nos próximos a gente pare e pense a respeito. Eu separei aqui mais uma historinha que está no livro do nosso querido irmão Marcel Benedetti, Os Animais conforme o Espiritismo. É um livro muito interessante que eu aconselho aqueles que ainda não leram. Chama lá Pequenas Histórias, Grandes Consequências, a Vida na Fazenda Modelo. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui essa historinha. Ela é um pouco longa, mas acho que vale a pena a reflexão, principalmente nesse dia de Natal. Então vamos lá. Ele nasceu naquela fazenda e lá era tudo o que conhecia neste mundo. Na verdade, nunca teve sequer a oportunidade de conhecer o que existia fora daqueles limites de terras, apesar de toda a sua curiosidade. Desde muito jovem, acostumou-se à vida rústica do campo, pois a sua vida se resumia a trabalhar e trabalhar. Tornou-se adolescente, mostrou alguma aptidão para o trabalho. Imediatamente foi levado à roça, aonde trabalhava a terra para o cultivo de café com o pai, a mãe e alguns companheiros. Alguns não eram dados ao trabalho e nunca trabalharam, mas o patrão nem ligava para isso e ainda lhes premiava com fartas refeições. Ele era uma pessoa muito boa, mas algumas vezes parecia ingênuo. Imagine premiar o corpo mole. O patrão deveria saber o que fazia. Ao final da tarde, depois de cada dia sob o sol, nada melhor do que descansar um pouco ao lado de sua mãe e de seu pai. Ambos também trabalhadores incansáveis. Para eles não existia tempo frio nem quente demais, mas ao menos uma vez por semana descansavam os músculos, pudesse relaxar à espera da semana seguinte de trabalho. A família trabalhava sempre junto, cada qual procurando dar o máximo de si para agradar o patrão, que sempre se mostrou uma pessoa justa e boa, que nunca deixava faltar o alimento do dia a dia. Certa ocasião, chegou perto de seu pai e o levou à presença do patrão. Deveria ser algo muito importante, pois era a primeira vez que o pai ia sozinho até ele. Aparentemente era algo que eles dois não podiam saber. Algo grave devia ter acontecido, pois o pai não retornou naquele dia e foi visto partindo em um caminhão com outros companheiros. Todos estavam muito tristes. Algo grave deve ter acontecido, mas o filho, preocupado, teria de esperar pela volta do pai, para saber o que o preocupou tanto. Certamente voltaria logo. O jeito era aguardar e continuar trabalhando. Afinal, era para isso que o patrão o pagava. Para trabalhar. E ele se sentia na obrigação de retribuir todo o carinho que recebia do patrão trabalhando. Afinal, lhes era dado um bom lugar para morar e a comida era das melhores. Mas os dias se passaram e o pai não retornou. O que poderia ter acontecido? Por que o pai e os outros não foram juntos e não voltaram? Teria acontecido algo no caminho. Certamente o patrão não deixaria algo de ruim acontecer ao pai. Afinal, era o melhor trabalhador e ele era o que contribuía com os maiores lucros da fazenda. O patrão não deixaria algo de ruim que acontecesse a seu pai.
Ele confiava no patrão como se fosse o seu próprio pai. Mas um dia de trabalho sem o pai, mas a mãe continuava ali, um tanto triste pela ausência do marido, mas sempre disposta ao trabalho. Contudo, o patrão merecia toda aquela devoção. Afinal, era um homem muito bom. Mas algo fez esquecer por instantes a ausência do pai. A mãe se acidentou ao escorregar em uma poça de lama e fraturou a perna esquerda. Foi horrível vê-la sem poder fazer nada para ajudar. Ela gritava de dor, mas nada podia fazer, exceto chamar pelo patrão para que ajudasse. Foi o que fez. Gritou com todas as forças de seus pulmões, tentando chamar a atenção do patrão, que estava longe. Logo vieram duas pessoas que conversaram sobre o caso de minha mãe. Claro que conversavam sobre o melhor tratamento para ela. Não demorou muito e a colocaram no caminhão e a levaram. Logo, ela deve voltar. O jeito é não pensar muito e tentar esquecer de tudo trabalhando. Então voltou a trabalhar para não se lembrar que o pai se demorava muito e não se preocupar com a saúde da mãe. O patrão é muito bom e cuidará bem dela. Muitos dias se passaram sem que o pai ou a mãe voltasse, mas o patrão deveria estar cuidando de tudo. Muitos meses se passaram sem notícias dos pais, até que o patrão veio em direção aos companheiros de trabalho que descansavam naquele domingo. Ele vinha acompanhado de um senhor que ele reconheceu como que conduziu o caminhão no dia em que seu pai se foi. Talvez tivesse finalmente notícias dos pais. Mas os dois nada diziam e somente os observavam, enquanto anotavam algo em uma folha de papel. Apontavam para alguns dos trabalhadores que aproveitavam o dia para descansar. Quando aquele senhor apontou para ele, na verdade ficou feliz. Talvez o levassem para onde os pais estavam. Feliz como estava, se aproximou daquele senhor e o beijou no rosto. Mesmo não o conhecendo, sentiu que deveria fazer isso em agradecimento antecipado pelo que iria fazer por ele. O patrão riu com o desconhecido, estranhando o comportamento inesperado. Em seguida, saíram dali. Não demorou muito e vieram buscá-los para irem ao caminhão. A viagem era longa, 3 horas na caçamba de um caminhão era cansativo, mas ao final do dia chegaram ao destino, onde outros já aguardavam ansiosos. O único que parecia feliz com a viagem era ele, que esperava encontrar os pais, pois todos os demais, e os que já estavam ali, pareciam taciturnos e cabisbaixos. Parecia uma grande reunião, onde vários trabalhadores rurais se encontravam. O que ele estranhou foi o fato de haver várias pessoas andando entre os companheiros, gritando e gesticulando bruscamente. Alguns dos companheiros se assustavam e empurravam-se entre si. De repente, o jovem do interior sentiu uma fisgada nas pernas. Um dos homens, que segurava um objeto nas mãos, aplicava descargas elétricas nas suas pernas, obrigando-o a correr dali, assustado, para outro canto, que parecia ser mais seguro. Quem seriam aqueles homens estranhos e de comportamento tão agressivo? O que pretendiam com toda aquela agressão? Depois daquele comportamento, no mínimo estranho dos desconhecidos, e mesmo sem saber o que pensar a respeito, aguardou ansioso por algo. Esticando o seu corpo, ele levantou o pescoço para tentar encontrar o patrão ou os seus pais, mas quase todos eram estranhos. Onde estaria seu patrão e os pais? Enquanto pensava, vários dos companheiros começaram a correr em sua direção, obrigando a correr também para não ser pisoteado. O que aqueles homens pretendiam com aqueles choques? Parecem loucos, parecem malucos, que brincadeira sem graça. Ao julgar pelo comportamento excessivamente agressivo, não parecia ser nenhuma brincadeira. Melhor seria não ficar perto deles. Os companheiros assustados se aglomeravam em um canto que se tornava cada vez mais apertado, e o único caminho a seguir era um corredor estreito por onde teriam de fazer fila única para atravessar. Tudo isso só para fazer com que passassem por aquele corredor. Talvez, se pedisse, fosse mais fácil. Não precisavam ser agressivos. Para evitar mais choques, obedeciam. Então, todos começaram a seguir pelo corredor, onde uma porta se abria e fechava rapidamente no final dele. O portão se aproximou lentamente, e logo seria a sua vez de atravessá-lo. Por que tanta demora em passar?
Talvez o patrão ou os pais estivessem do outro lado. Finalmente chegou a sua vez e a porta se abriu. Depois de permanecer muitos minutos naquele corredor estreito e escuro, uma luz intensa ofuscou sua visão, dificultando sua vista. Rapidamente, ele atravessou o portão à procura de alguém que o conhecesse, mas parecia que aquele lugar não dava para lugar algum. Olhou para um lado, depois para o outro, não havia saída. Que estranho! Para onde teriam ido todos os que o precederam? Não havia para onde ir. Então, o melhor era esperar. Talvez alguém mostrasse o caminho. Repentinamente sentiu que alguém apagou as luzes e sentiu uma enorme dor de cabeça, como se um enorme peso comprimisse o seu crânio. Quanta dor! Sentiu uma tontura, como se a sua cabeça girasse, mas ainda assim conseguiu olhar para cima e viu uma pessoa segurando uma enorme marreta inteiramente manchada de seu sangue. Aquela atitude o deixou confuso. O que ele teria feito para ser tão covardemente agredido? Em seguida sentiu que o chão lhe faltava e rolou para dentro de um lugar, no mínimo macabro, onde haviam corpos de amigos seus espalhados por todos os lados. Alguns decapitados, outros esfolados. Ao seu lado percebeu que tinham várias cabeças sem corpo, empilhadas umas sobre as outras. Aquilo parecia um pesadelo. Certamente logo acordaria e ele riria do mau sonho e sua vida voltaria ao normal. Em seguida, sentiu seus pés sendo atados por correntes e seu corpo foi elevado, deixando-o pendurado de cabeça para baixo. A pressão em sua cabeça aumentou ainda mais. A dor parecia insuportável quando alguém se aproximou dele portando uma enorme faca. O que ele pretendia com aquele objeto cortante? A resposta veio com um golpe em sua jugular. O sangue escorria por seu pescoço, formando poças. Em seguida, outro golpe rompeu seu abdômen e sua pele, que atada a um aparelho, lhe foi arrancada, como se uma blusa retirada à força. A dor era terrível. Queria gritar, mas não podia. Sua voz, sufocada, chamava por seus pais. Quando achou que não mais suportaria tal dor, viu uma luz. Parecia ser a luz do sol. A dor sumiu finalmente. Não estava mais pendurado por correntes e não havia mais sinal de nenhum de seus carrascos. Parecia impossível ter sobrevivido, mas ele estava se sentindo vivo quando viu seus pais ao seu lado, acompanhados por algumas pessoas vestidas de longos aventais brancos. A alegria do reencontro o fez esquecer do sofrimento que passara há pouco. Um dos que acompanhava seus pais disse: "Algum dia isso acabará. Algum dia as pessoas não mais matarão irmãos, sejam bovinos, suínos, equinos, caprinos ou qualquer que seja para se alimentarem. Algum dia os humanos encarnados perceberão que estão fazendo consigo mesmos e deixarão de se alimentarem com a carne de seus próprios irmãos." Essa é uma historinha que às vezes pode parecer pesada, mas que o nosso irmão Marcel Benedetti muito bem oportuno trouxe no livro Os Animais conforme o Espiritismo. Então que a gente reflita a respeito dessa situação não como algo macabro, mas para que a paz possa ser incluída a todos os seres. Que neste ano possamos celebrar a renovação com o amor a todas as espécies. Que todos os nossos irmãos animais possam ser respeitados, possam ser amados. E que a gente faça a parte que nos cabe enquanto seres mais inteligentes da criação. Porque é isso que Deus, é isso que Jesus espera de nós. Que façamos a nossa parte. Que a gente realmente seja instrumentos de Deus, como diz a oração de São Francisco. Mas a gente tem que sempre lembrar, como diz essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Mas há pessoas a quem uma luz, viva demais, deslumbraria sem esclarecer. Talvez tudo isso que a gente falou na noite de hoje, talvez para muitas pessoas possa parecer pueril, possa parecer bobagem pensar sobre isso, mas para muitas pessoas, uma sementinha está sendo plantada. Para muitas pessoas, essa sementinha irá um dia florir. E um dia, assim como eu, a gente vai pensar: puxa,
Eu não quero mais fazer parte disso. Eu não quero mais ser conivente com o sofrimento dos animais. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar consciente, eu preciso estar plenamente seguro das minhas atitudes. Que eu não faça isso forçado ou obrigado, ou porque eu estou ouvindo essa palestra. Que eu faça isso de forma consciente, sabendo que por trás do abate de um animal existiu ali uma vida, existia uma família, como a gente viu nessa historinha que o Marcel nos contou. Que a gente reflita a respeito disso. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, também será sagrado. Essa imagem e essa frase, que está lá no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, essa frase e essa imagem, particularmente, ela me tocou profundamente há alguns anos, quando eu estava fazendo um curso no Centro Espírita Seama, que realiza esse trabalho tão bonito de assistência espiritual aos animais. Eles tinham um banner lá no centro com essa frase e com essa imagem de Jesus segurando esse carneirinho. E foi por meio de um curso que eu fiz lá na Seama, junto com o meu pai e com a minha esposa, um curso sobre a espiritualidade dos animais, em que eu pude me conscientizar ao ver as cenas tão terríveis do abate dos animais, que muitas vezes choca as pessoas, mas que para mim serviu de alerta e de conscientização. Tanto que no caminho de volta para Sorocaba, a Seama fica em São Paulo, no caminho de volta para Sorocaba, eu comentei com o meu pai, a partir de hoje eu não como mais carne. Meu pai teve a mesma atitude e tempos depois a minha esposa, também teve a mesma atitude. E às vezes são pequenas frases, são pequenas coisas que a gente vê, que a gente ouve, que tocam profundamente os nossos corações. No meu caso foi essa frase, do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Quem sabe, por meio da palestra de hoje, alguns corações também possam ser tocados. Não é a pretensão minha forçar ninguém a nada, quem sou eu para isso, mas que pelo menos os ensinamentos contidos nessa palestra possam servir de esclarecimento para todos aqueles que estão nos vendo, que ainda irão ver essa palestra. Mais uma mensaginha para a gente encerrar, um poema tibetano. Deus dorme em cada pedra, desperta em cada planta, move-se em cada animal, pensa em cada homem e ama em cada anjo. Daí concluímos que devemos tratar cada planta como um animal querido, cada animal querido como um ser humano e todo ser humano como Deus, pois nele vive a centelha divina. Em cada um de nós, seja humanos ou animais, existe ali a centelha divina. Então, celebremos o nascimento de Jesus sem crueldade. Celebremos com a vida, que a paz esteja na terra. E uma frase do nosso querido irmão Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Um Feliz Natal a todos nós que estamos assistindo essa palestra. Que nesse Natal o amor e a luz divina se façam presentes em nossas vidas. Um Natal radiante de paz e de luz. E para encerrarmos a nossa palestra de hoje, a gente sempre pede para todos vocês fazerem as vibrações à distância com os seus animaizinhos. E hoje fiz questão, já que nós estamos aqui no nosso centro espírita, eu vou fazer as vibrações com todos vocês. Está aqui o nosso caderno de vibrações. Não sei se dá para todos verem aí. Está colocando na minha frente. Esse é o caderno de vibrações onde a gente anota o nome dos pedidos para as vibrações à distância que todos vocês pedem. Então vou abrir aqui para vocês verem. É aqui que nós colocamos o nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a idade, a raça e o motivo do tratamento. Então todos vocês que fazem os pedidos para a gente, nós colocamos aqui com muito amor e carinho. Então nesse momento, vou colocar aqui o caderno sobre a mesa e peço a todos vocês que estão nos assistindo para vibrarem muito amor e muita luz nesse momento. Quem puder colocar uma garrafinha de água ou um potinho de água para o seu animalzinho, se tiver mais de um animalzinho, potinhos separados, porque para cada potinho, para cada aguinha ali, será colocado um remédio específico para o seu animalzinho. Você pode também colocar a sua água aí para você, para os seus familiares, para vocês tomarem também.
Então vamos, nesse momento, agradecer imensamente a Deus nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, ao nosso querido irmão Francisco de Assis, que dá nome ao nosso centro, ao nosso querido irmão Marcel Benedetti, que inspirou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, a todos os amigos espirituais do nosso centro, que estão sempre presentes nas nossas lives, nos nossos trabalhos, sejam eles presenciais ou agora à distância, pela internet. Que todos eles, nesse momento, esses amigos queridos possam visitar os lares de todos esses irmãos que estão aqui com o nome sobre o caderno de vibrações. Sobre todos esses irmãos que estão nos assistindo, a todos aqueles que estiverem com o pensamento ligado ao nosso trabalho de vibrações à distância. Que esses nossos irmãos espirituais possam levar as bênçãos divinas aos lares de cada um desses irmãos, derramando sobre as águas dos nossos irmãos animais e também dos nossos irmãos de humanidade os remédios específicos para cada um deles, para que ao tomarem dessas águas, ela sirva de remédio espiritual para os males físicos. Se for possível e permitido, Senhor, a cura desses males, que assim seja, ou pelo menos o amenizar dos seus sofrimentos. Que esses lares, Senhor, sejam agraciados com a vossa luz, com a vossa paz, com as vossas bênçãos, iluminando e abençoando a cada um desses irmãos que estão nesses lares, sejam os animaizinhos, sejam também os irmãos da humanidade. Aproveitamos esse momento, Senhor, para pedir a vossa bênção e a vossa luz a todos os animaizinhos abandonados pelas ruas, a todos aqueles que se perderam de seus lares, a todos aqueles que desencarnaram recentemente, deixando a tristeza e o vazio nos corações dos nossos irmãos de humanidade. Que eles sejam acolhidos e amparados pelos irmãos do plano espiritual. Também pedimos pelos nossos irmãos que ainda são vítimas da crueldade humana. Irmãos esses que muitas vezes servem para alimentação, que sofrem no momento do seu desencarne. Que eles também recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo, principalmente nesse momento crucial de suas vidas. E também pedimos, Senhor, a vossa bênção e a vossa luz a esses nossos irmãos de humanidade que ainda não compreenderam que somos todos filhos de Deus e temos o mesmo direito à vida. Pedimos nesse Natal, Senhor, para que a sua luz esteja presente nos hospitais, cuidando desses nossos irmãos, vítimas do coronavírus, irmãos esses hospitalizados, que eles recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo na noite de hoje. Abençoando também os nossos irmãos da área da saúde, para que eles possam fazer o seu trabalho com muito amor e carinho, desempenharem suas funções da melhor maneira possível, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas limitações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, deste momento de vibrações pelos nossos irmãos menores. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram assistindo a nossa palestra, seja ela agora na noite do dia 24 ou o pessoal que for assistir depois, numa outra oportunidade. Que vocês recebam muita luz e muita paz em suas vidas, que vocês tenham um Natal repleto de bênçãos e de luz. E aqui a nossa casa, quando ela estiver pronta, aliás, ela já está pronta espiritualmente falando, mas quando houver as condições materiais necessárias e seguras para a gente receber a todos vocês, a gente vai ter uma enorme alegria de ver esse salão repleto de pessoas, de animaizinhos,
que é o nosso propósito maior do Jefa Sorocaba. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que ao longo desse ano nos ajudaram também a manter as nossas instalações físicas. Quero agradecer muito vocês por tudo que vocês fizeram por nós, por acreditarem no nosso trabalho, por acreditarem na seriedade do nosso trabalho. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Muito obrigado a todos, gratidão a todos que estiveram presentes, a equipe espiritual presente aqui nesse momento que estamos gravando essa palestra. Segunda-feira que vem teremos mais uma palestra online, sobre as reflexões desse final de ano, sobre as perspectivas para o ano que vem. E na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro, estaremos aqui de novo no nosso Centro Espírita, fazendo a última palestra do ano. Grande abraço a todos, que Jesus esteja presente nos corações de todos vocês.